não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. A promessa de que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10:13, revela a compreensão de Deus sobre as nossas lutas. Ele sabe até onde somos capazes de ir e nunca permitirá que enfrentemos um desafio maior do que a nossa capacidade de superação. Na vida cotidiana, enfrentamos muitas tentações, seja na forma de pressões sociais, desejos da carne ou distrações que nos afastam de Deus. Contudo, a promessa divina nos assegura que, em todo momento, Ele nos proporcionará uma saída, como diz a Escritura, mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Isso nos lembra de que, em qualquer situação de tribulação, podemos confiar no poder de Deus para nos sustentar, fortalecer e orientar. Nos tempos de hoje, onde as tentações são cada vez mais intensas, precisamos lembrar que a fidelidade de Deus é a nossa segurança. E Ele sempre estará ao nosso lado para nos dar forças para resistir. As tentações são uma parte inevitável da vida humana. Mas Tiago nos lembra de que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. A tentação, embora difícil, tem um propósito de aperfeiçoamento em nossa vida espiritual. Deus usa esses momentos para nos moldar, fortalecer a nossa fé e nos aproximar mais dele. Ao enfrentarmos as lutas diárias, podemos confiar que o Senhor nunca nos deixa sozinhos, mas nos dá a graça necessária para resistir ao mal. Nos dias atuais, onde os padrões de comportamento e as influências externas buscam nos desviar da verdade, a promessa de Deus nos assegura que, ao resistirmos à tentação e permanecermos firmes na fé, seremos recompensados com a vida eterna. A tentação, portanto, não é apenas um teste de nossa fé, mas uma oportunidade de crescer na graça de Cristo e, com isso, alcançar a vitória espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos lembra que nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. E, como tal, devemos cuidar dele com reverência e santidade. O mundo moderno nos oferece inúmeras tentações que visam desonrar o corpo, como a busca desenfreada por prazer, vícios e práticas que prejudicam nossa saúde espiritual e física. No entanto, a palavra de Deus nos exorta a resistir a essas influências, pois o nosso corpo é um instrumento de serviço para o Senhor. Quando somos tentados a ceder aos desejos carnais ou a nos conformar com os padrões do mundo, devemos lembrar que temos a responsabilidade de honrar a Deus com o nosso corpo. Deus não nos abandona nesses momentos, mas nos oferece o Espírito Santo para nos fortalecer e capacitar a viver de maneira pura e santa. Em um mundo saturado de tentações, a santificação do corpo é um passo essencial para uma vida alinhada com a vontade divina. Jesus nos deu uma promessa poderosa em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição e a tentação são partes da experiência humana, mas a vitória de Cristo nos assegura que, embora enfrentemos dificuldades, não estamos destinados ao fracasso. Ele venceu as forças do mal, e como seus seguidores, somos chamados a viver essa vitória em nossas vidas. Nos tempos modernos, em que o pecado e a corrupção estão em evidência, essa promessa é um convite para que mantenhamos a esperança. Em Cristo, encontramos força para resistir às tentações do mundo, sabendo que, no fim, a vitória final já foi conquistada por Ele. Assim, quando passamos por tribulações, podemos nos apegar à verdade de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Ele não apenas nos dá a paz, mas também nos capacita a viver em vitória diante das dificuldades diárias. O Salmo 91:11 afirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.
A proteção divina é uma promessa que nos garante que, em momentos de tentação e perigo, Deus envia seus anjos para nos guardar e nos proteger. Em nossa jornada de fé, enfrentamos muitos desafios e tentações, mas a palavra nos lembra que não estamos sozinhos. Deus cuida de nós em todos os momentos, e sua presença nos dá segurança. Nos tempos atuais, onde a violência e a corrupção estão à nossa volta, essa promessa é um consolo imenso. Podemos descansar em sua fidelidade, sabendo que Ele nos guarda e nos livra das armadilhas do inimigo. A proteção divina não significa a ausência de tentação, mas a certeza de que Deus sempre estará conosco, nos livrando de todo o mal e nos guiando no caminho da verdade e da santidade. A presença do Espírito Santo é a força que nos capacita a resistir às tentações do mundo. Romanos 8:11 nos ensina: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo não apenas habita em nós, mas também nos dá poder para vencer as tentações. Quando somos tentados, podemos clamar por sua ajuda, sabendo que Ele nos dará a força necessária para resistir. Nos dias atuais, onde a pressão para seguir os padrões mundanos é forte, a presença do Espírito Santo é um lembrete de que podemos viver de forma justa e santa. Ele nos guia, nos fortalece e nos conduz ao caminho de Cristo, capacitando-nos a resistir ao mal e a viver de acordo com a vontade de Deus. A perseverança é um tema central na caminhada cristã, e a promessa de Deus em Hebreus 10:35 é clara. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, que tem grande galardão. A confiança em Deus e em suas promessas é a chave para a perseverança diante das tentações. Em tempos de crise e dificuldades, é fácil ser tentado a desistir, mas a Escritura nos lembra que a fidelidade de Deus será recompensada. Mesmo quando enfrentamos tribulações, podemos ter a certeza de que Ele está conosco e nos ajudará a superar cada desafio. Nos tempos modernos, onde a fé é muitas vezes desafiada por pressões externas, a perseverança é essencial. Ao permanecer firmes na confiança em Deus, somos fortalecidos para resistir às tentações e alcançar a recompensa eterna. A perseverança na fé não é apenas uma questão de resistir, mas também de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele nunca nos desamparará. A transformação pela renovação da mente é uma promessa de Deus para aqueles que buscam viver segundo sua vontade. Em Romanos 12:2, somos exortados: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tentação de seguir os padrões do mundo é forte, mas a promessa de renovação nos dá esperança. Ao permitir que o Espírito Santo transforme nossa maneira de pensar, somos libertos das influências do pecado e da corrupção. Nos dias atuais, a pressão para se conformar aos valores mundanos é imensa, mas a Bíblia nos ensina que somos chamados a viver de maneira diferente. A renovação da mente não é uma tarefa fácil, mas é essencial para viver uma vida de santidade e fidelidade a Deus. Quando permitimos que Deus mude nossos pensamentos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo e mais capacitados para resistir às tentações. A santidade é um reflexo da obediência a Deus e 1 Pedro 1,15 nos exorta: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A vida cristã é marcada pela busca pela santidade, que é um chamado para viver de acordo com os princípios divinos. No entanto, a tentação de viver de acordo com os padrões mundanos é constante, e a luta pela santidade exige esforço diário.
Deus nos chama a viver em santidade, não como algo opcional, mas como uma resposta ao seu amor e à sua graça. Em tempos onde o pecado é promovido como normal, o cristão deve resistir, vivendo uma vida que honra a Deus em todas as áreas. A santidade não é uma perfeição instantânea, mas uma busca contínua de viver conforme a vontade de Deus, com fé e obediência. A promessa de redenção final é uma das maiores fontes de esperança para o cristão. Em Apocalipse 21:4, a Escritura nos garante: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A tentação, o pecado e o sofrimento são temporários, mas a promessa de Deus é eterna. Quando enfrentamos as tentações e as dificuldades da vida, devemos manter os olhos fixos na promessa da redenção final. Em um mundo marcado por dor e sofrimento, a certeza de que Deus nos levará para um lugar onde não haverá mais tristeza nos dá força para continuar. A esperança na Nova Jerusalém nos assegura que no final a vitória será nossa e a tentação será vencida para sempre, quando estivermos na presença de Deus, vivendo em sua glória e paz eternas. Nos tempos atuais, vivemos em um mundo onde as tentações, as tribulações e as incertezas parecem se multiplicar a cada dia. A pressão de um sistema em constante transformação, marcado por conflitos, ideologias e desafios pessoais, nos leva muitas vezes a questionar o nosso lugar, o nosso propósito e o sentido de tudo o que estamos vivendo. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, encontramos não apenas consolo, mas também direção. A promessa divina de que não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, 1 Coríntios 10:13, nos ensina que em cada momento de dificuldade temos a força para resistir e vencer, pois Deus sempre proporciona um escape, uma saída. A tentação não é o fim, mas um meio pelo qual somos moldados à imagem do Criador. Quando nos sentimos fracos, quando o mundo parece nos puxar para caminhos errados, Deus nos oferece sua graça abundante. Ele nos chama à santidade, à obediência, e nos lembra por meio de sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Nos momentos de aflição, devemos olhar para Cristo, nossa esperança, nossa rocha firme. Ele venceu o mundo e essa vitória é nossa em Cristo. Por isso, a nossa perseverança em meio às dificuldades é um reflexo da nossa fé no que Ele já conquistou por nós. É importante lembrar que, apesar das tentações e dificuldades, a promessa de redenção de Deus nunca falha. A palavra nos garante que, ao final, Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. E não haverá mais dor, sofrimento ou pranto. As provas temporárias são, portanto, apenas um preparo para a glória eterna que nos aguarda. Somos chamados a viver com a certeza de que, embora o mundo nos desafie, Deus permanece firme ao nosso lado, guiando-nos com sua mão protetora. Que possamos, então, manter nossos corações firmes na fé, com confiança em suas promessas. Nos momentos de dificuldade, lembremos que não estamos sozinhos. Deus está conosco, fortalecendo-nos e conduzindo-nos em seu amor. Que a sua paz nos envolva, nos proteja e nos conduza à vitória final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Fico imensamente grato por você ter dedicado seu tempo para acompanhar o conteúdo. Espero que tenha sido útil e inspirador para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito na divulgação do canal e me motiva a continuar trazendo mais vídeos como este para você.
E se ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum novo conteúdo. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para que eu possa continuar produzindo sempre o melhor para você. Até o próximo vídeo.